Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com o tema A História do Éden e o Salvador da Época do Espírito Santo. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden não é conhecida por aqueles que acreditam em Deus, assim como por aqueles que não acreditam. Sem entender o que aconteceu no Éden, não podemos dizer que entendemos a Bíblia. Pois no Éden, Deus escondeu preciosos tesouros que nos ajudam a entender uma importante verdade. Hoje, vamos tomar um tempo para estudar juntos sobre essa verdade. Não há ninguém que espere pela morte. Independentemente de sua posição ou título, seja jovem ou idoso, todos querem evitar a morte de qualquer forma. Porém, o que acontecerá com toda a humanidade? Ninguém pode escapar da morte. De onde a morte que acomete a humanidade se originou? Se originou no Jardim do Éden. Se a morte que acomete a humanidade se originou no Jardim do Éden, então, onde podemos encontrar a solução? Como em todas as coisas, onde está o problema, também está a solução. Quando acontece um acidente, os investigadores vão ao lugar do acidente para solucionar o caso. Da mesma forma, como a morte se originou no Jardim do Éden, podemos encontrar o segredo da vida lá. Hoje, vamos tomar um tempo para descobrir a solução no Jardim do Éden. Vamos entender o segredo no Jardim do Éden e descobrir os testemunhos sobre Deus que virá como o nosso Salvador na época do Espírito Santo. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Com muitos tipos de parábolas, Jesus ensinou os seus discípulos e disse, abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Entre os 66 livros da Bíblia, qual livro contém o testemunho sobre a criação do mundo? É o livro do Gênesis. O livro do Gênesis contém muitos mistérios que Deus quis revelar para a humanidade. Dentre muitas parábolas no livro do Gênesis, hoje vamos descobrir o segredo da vida eterna no Jardim do Éden. Na história do Gênesis, podemos encontrar a árvore do conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva comeram, bem como a árvore da vida. A maioria das pessoas pensam que o pecado de Adão e Eva de comerem do fruto proibido foi o que causou a morte deles. Porém, até agora, ninguém descobriu o segredo da vida no Éden. Através do livro do Gênesis, capítulos 2 e 3, vamos ver a história do Éden e descobrir o segredo da vida. Capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A característica do fruto proibido era, quando comer dela, certamente morrerás. Deus disse, não coma do fruto proibido, ou você certamente morrerá. Porém, o que Adão e Eva fizeram? Depois de serem enganados por Satanás, eles não comeram e chegaram a morrer? Com tudo isso, há algo importante que Deus quer nos ensinar, que contém a sua vontade oculta. Para a humanidade que chegou a morrer ao comer do fruto proibido, Deus escondeu o caminho da vida no Jardim do Éden, no livro do Gênesis. Capítulo 3, versículo 22. Então, disse o Senhor Deus,
eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e o quê? E viva eternamente. Embora eles estejam destinados a morrer por comer do fruto proibido, o que acontecerá se um pecador comer da árvore da vida? Eles terão a vida eterna. Porém, Deus bloqueou o caminho para que os pecadores não pudessem comer da árvore da vida. Vamos continuar com o versículo 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus bloqueou o caminho para a árvore da vida ao colocar querubins com uma espada flamejante, para que os pecadores não pudessem comer dela. Em outras palavras, Deus ordenou que os pecadores não tivessem acesso ao caminho até a árvore da vida. Deus quis ensinar algo muito importante para a humanidade ao colocar no Éden a árvore da vida junto com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam ganhar a vida eterna apenas se comessem da árvore da vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, está escrito que há parábolas ocultas desde a criação do mundo. Qual é a vontade de Deus que Ele colocou na parábola da árvore da vida no livro do Gênesis? O que Ele está tentando nos ensinar? Qual é a realidade da árvore da vida? Somente entendendo esse assunto claramente, podemos ter uma resposta precisa à pergunta: qual verdade o Salvador da época do Espírito Santo trará quando ele vier à Terra? Vamos continuar estudando por meio do livro do Gênesis, capítulo 4, onde podemos encontrar os registros sobre os filhos de Adão. Quem estava lá? Caim e Abel. Deus ensinou para Caim e Abel a verdade que os guiaria para a árvore da vida. Mesmo que Deus tivesse mostrado a verdade a eles, Caim apresentou uma oferta em desobediência à verdade, enquanto Abel apresentou uma oferta em obediência à verdade. Como resultado, Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Vamos ver como as duas árvores no Jardim do Éden estão conectadas com o livro do Gênesis, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Dois eventos importantes aconteceram: o sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim. Não é permitido que pecadores se aproximem da árvore da vida. Depois de Adão e Eva pecarem no Éden, Deus ensinou à humanidade a forma de oferecer sacrifícios a Deus. Isso hoje é conhecido como o culto. Um dos motivos mais importantes de que precisamos adorar a Deus é para receber o perdão de pecados. Sem restaurar a árvore da vida que nós perdemos, nunca poderemos retornar ao Éden espiritual. Em outras palavras, se quisermos retornar ao Éden espiritual, nosso eterno lar celestial, não devemos receber o perdão de pecados primeiro? Deus concedeu a Caim e a Abel a maneira de receber o perdão de pecados. Assim, com um coração obediente, Abel ofereceu a Deus o sangue do sacrifício de um animal. Caim ofereceu a Deus o fruto da sua colheita, já que ele trabalhava no campo. No entanto, Deus aceitou apenas a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Qual é a vontade de Deus em fazer isso? Vamos encontrar a resposta na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22.
Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e, sem derramamento de sangue, não há remissão. Isso significa que não podíamos receber o perdão de pecados. Isso não significa que podemos receber a árvore da vida ao ganhar o perdão de pecados? É por isso que Deus nos ensinou por meio de Sua palavra. Sem o derramamento de sangue, não há remissão. Por obediência, Abel, filho de Adão, sacrificou um cordeiro para oferecer o sacrifício de sangue, que era agradável a Deus. No começo, essa maneira de oferecer sacrifícios era passada adiante apenas verbalmente, e na época de Moisés, ela foi registrada. No Antigo Testamento, Deus nos deu seus regulamentos e decretos um após o outro. Mais tarde, Deus as registrou como um conjunto de leis. Por meio dessa lei de Moisés, podemos descobrir algo muito importante. No livro do Êxodo, capítulo 25, Deus permitiu o santo lugar e o Santo dos Santos para que o regulamento dos sacrifícios de sangue pudessem ser realizados. No Santo Lugar e no Santo dos Santos, sacrifícios eram oferecidos a Deus durante a época dos sacrifícios diários, que é cumprido hoje pelas orações diárias e em cada sábado. Livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados, será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querubins de ouro batido os farás, nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins, nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti e, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. No jardim do Éden, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Depois que Adão e Eva pecaram, o caminho à árvore da vida foi guardado pelos querubins. Enquanto estava dando instruções sobre o Santo Lugar e o Santo dos Santos, Deus ordenou que Moisés colocasse querubins em cada extremidade do propiciatório, em cima da Arca da Aliança. Deus colocou os querubins, que guardavam a árvore da vida, no livro do Gênesis, em cima da arca, dentro do Santo dos Santos. O papel dos querubins era guardar a árvore da vida, como mostrado no livro do Gênesis. Deus disse para que Moisés colocasse o querubim aonde? Deus disse a ele para colocar em cima da Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Já que 2 querubins estão cobrindo a arca, o que podemos entender que a Arca da Aliança representa? A árvore da vida. Podemos entender claramente que a Arca da Aliança, que foi guardada pelos querubins, é o que no Jardim do Éden? É a árvore da vida. Então, o que estava contido dentro da Arca da Aliança? Vamos ver na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. O que estava dentro da Arca da Aliança? Estava o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos. Tudo isso estava dentro da Arca da Aliança. Então, por que os 2 querubins guardavam a arca que continha esses objetos? Os 10 mandamentos não foram estabelecidos pela palavra de Deus como a sua ordem? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era
O que estava lá? O Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. As tábuas de pedra, com os 10 mandamentos, representam Deus, que é o Verbo de Deus. O maná também não estava dentro da arca? No Evangelho de João, capítulo 6, ao dizer, "Eu sou o pão que desceu do céu", com o que Jesus se comparou? Ele se comparou ao maná e ao bordão de Arão que floresceu. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Tudo isso estava dentro da arca e, no fim, testificam sobre Jesus Cristo. Por meio disso, Deus nos ensinou que Jesus viria como sumo sacerdote e que Ele é Deus, o Verbo de Deus. Além disso, Ele é o maná, que é o pão vivo que desceu do céu. Onde podemos encontrar todos esses testemunhos sobre Ele? Eles são encontrados dentro da Arca da Aliança. A árvore da vida, que estava dentro da Arca da Aliança, coberta pelos querubins, representa Jesus Cristo. Vamos confirmar isso no Evangelho de João, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, o que acontecerá com ele? Viverá eternamente. A humanidade teve que morrer por terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única maneira para que eles vivessem era comendo da árvore da vida no jardim do Éden. Mas Jesus disse, "Se alguém comer deste pão, viverá eternamente." Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Em outras palavras, se comer a minha carne, você viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, "Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne?" Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aqueles que não comem a carne de Jesus e nem bebem o seu sangue, devem aguentar a consequência do pecado de comer do fruto proibido no Éden. Eles nunca poderão viver eternamente, nem podem preservar a sua vida. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Por meio da Bíblia, não podemos encontrar a resposta do que é a realidade da parábola da árvore da vida no jardim do Éden? É o próprio Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 6, a carne e o sangue de quem nós devemos comer para ter a vida eterna? A carne e o sangue de Jesus. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Assim como Jesus disse que quem comer da sua carne pode viver para sempre, o que podemos saber sobre a parábola da árvore da vida do Éden? Podemos entender que a realidade da árvore da vida é Jesus Cristo. Então, precisamos saber como podemos comer da carne de Jesus. Como podemos comer a carne de Jesus e beber o seu sangue? Deus estabeleceu a verdade para que possamos comer da carne de Jesus Cristo e beber o seu sangue. Que verdade é essa? A verdade da Páscoa. Vamos encontrar a resposta no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos.
E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos ver como Jesus guardou a Páscoa no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Ao dar o pão da Páscoa, ele disse: Esse é o meu corpo. Em outras palavras, ele deu a sua carne. A seguir, tomou um cálice. Não era vinho da Páscoa que estava dentro do cálice? Ele tomou o cálice contendo vinho e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quando comemos o pão da Páscoa e bebemos o vinho da Páscoa, estamos comendo da árvore da vida, do jardim do Éden. Não importa o quão boa e requintada seja uma comida, nada pode dar a vida eterna para a humanidade. Porém, Jesus nos ensinou que quem receber a sua carne e o seu sangue pode ser liberto do pecado, de comer do fruto proibido e, também, receber a vida eterna. Sem o perdão de pecados, alguém pode comer da árvore da vida? Nunca. É por isso que Deus colocou as bênçãos do perdão de pecados e da vida eterna dentro da Páscoa. É realmente infeliz que as igrejas hoje em dia não guardem a verdade da vida. Agora, através do segredo do Jardim do Éden, vamos estudar sobre o nosso Salvador, que aparecerá na época do Espírito Santo. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 2000 anos atrás, Jesus veio à Terra para que as suas ovelhas tivessem vida. Para dar a vida à humanidade que estava destinada a morrer, por ter comido do fruto proibido, Jesus Cristo tinha de trazer com ele a árvore da vida. Se ele não trouxer a árvore da vida, a humanidade não pode receber a vida eterna. A única maneira de receber a vida é comendo da árvore da vida. Qual é a verdade que nos permite comer da árvore da vida? 2000 anos atrás, Jesus deu a verdade da Páscoa da Nova Aliança. Porém, depois da ascensão de Jesus, os tempos e as leis de Deus foram mudados, e a Sião que guardava as festas foi arruinada. Foi assim que a Idade das Trevas começou. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Por essa razão, Deus tinha de vir à Terra pela segunda vez. Versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Quando Cristo veio há 2000 anos, ele foi sacrificado para fazer expiação pelos nossos pecados. Mas, e na sua segunda vinda? Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O que a segunda vinda de Cristo deve trazer do Jardim do Éden? Ele deve trazer a árvore da vida. Ninguém, além do próprio Deus, pode trazer a árvore da vida. Porque apenas Deus tem a autoridade de abrir o caminho até a árvore da vida. Se Deus bloqueou o caminho, apenas quem pode abri-lo? Apenas Deus pode abrir o caminho. Quando Cristo aparecer pela segunda vez, para trazer a salvação à humanidade, qual verdade Ele trará para nós? Se há alguém que nos guia para a vida eterna, proclamando a verdade da Páscoa da Nova Aliança à humanidade, quem é Ele? Ele deve ser a segunda vinda de Cristo, que veio para nos salvar.
Ele deve ser o nosso Deus que apareceu para salvar a humanidade na época do Espírito Santo. Ele é aquele que aparece com um novo nome no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Isso não está registrado apenas na Epístola aos Hebreus. O profeta Isaías também falou sobre esse assunto, cerca de 2.700 anos atrás. Livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Qual é o significado de vinhos velhos? Em 325 d.C., depois da ascensão de Jesus, a Páscoa foi abolida por meio do Concílio de Nicéia. Depois de se passarem longos 1.600 anos, ela foi finalmente restaurada nesta época. É por isso que a Bíblia chama de vinhos velhos. Vamos para o versículo 7. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. Em outras palavras, isso não significa que Ele nos dará a vida eterna? A Páscoa é a única verdade que promete tragar a morte para sempre por meio do vinho. Versículo 8, outra vez. Tragará a morte para sempre, e, assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: quem é aquele que traga a morte para sempre por meio do vinho? Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Não podemos confiar a nossa salvação em nenhum outro. Aquele que nos redime do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aquele que nos guia para comer da árvore da vida, por meio do vinho velho da Páscoa, a verdade que dá a vida, é o nosso Deus. Está escrito: em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Quem nos trouxe a Páscoa da Nova Aliança, de acordo com todas as profecias da Bíblia? Quem nos libertou do pecado, de comer do fruto proibido, e abriu o caminho ao céu, nos dando a vida eterna? De acordo com os testemunhos da Bíblia e de todos os profetas, quem é Cristo Ansanhon, na época do Espírito Santo? Ele é o nosso Deus e Salvador. Ele é o nosso Deus que veio à Terra pela segunda vez. As pessoas do mundo dizem: se alguém que trouxe o pão e o vinho é Deus, então eu não poderia ser Deus se eu trouxesse a Páscoa? Antes do pai Ansanhon cumprir a profecia, alguém havia trago a Páscoa? Mesmo que esteja claramente registrado nos 66 livros da Bíblia que o próprio Jesus guardou a Páscoa e que Pedro, Paulo e João fizeram o mesmo, por qual motivo as pessoas hoje em dia não a guardam? Por que elas não a celebram? Há muitos teólogos e pastores famosos. Mas por que eles não foram capazes de revelar a verdade da Páscoa? É porque eles não são Deus. Apenas quem pode cumprir essa obra? Já que Deus é aquele que bloqueou o caminho até a árvore da vida, o único que pode desbloquear o caminho é Deus. Em sua primeira vinda, Jesus nos deu a verdade da Páscoa da Nova Aliança. Se Deus não viesse à Terra pela segunda vez, a verdade e os regulamentos que foram pisoteados não poderiam ser restaurados por nenhum outro. Foi por essa razão que Deus veio em carne e habitou entre nós, para que Ele pudesse abrir o caminho e proclamar a verdade da Páscoa. Irmãos e irmãs, como foi mencionado no livro de Isaías capítulo 25 e na Epístola aos Hebreus capítulo 9, vamos nos lembrar que Cristo teve que vir pela segunda vez para trazer a salvação para aqueles que esperavam por Ele. O Pai Celestial Cristo Ansanhon veio à Terra como a realidade da árvore da vida do Jardim do Éden. E a nossa Mãe Celestial veio à Terra como a noiva do Cordeiro, de acordo com a profecia. Esperando que toda a nossa família em Sião venha ao Pai e à Mãe, de toda a alma e coração,
gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.